Meus amigos, conforme Bolsonaro cresce nas pesquisas, a esquerda, que é autoritária, que é burra, que não consegue aguentar, que é histérica, que não tem controle emocional, a esquerda começa a errar. Mais do que isso, a esquerda, ela começa a querer fazer uma antecipação dos efeitos da vitória do Lula a valor presente, ou seja, eles querem tratar o presente como se fosse uma expressão do Brasil com o Lula lá. E assim, eles começam a dar pequenas pílulas de como eles tratam seus adversários, de como eles veem a política e de como eles olham para o Brasil de uma maneira que vem assustando as pessoas. E mais do que isso, tudo isso se agrava conforme o Bolsonaro bombou no Flow, conforme o Bolsonaro cresceu um pouco nas pesquisas e conforme o Bolsonaro e a esposa dele, isso precisa ser dito porque ela entrou nas polêmicas, começam a fazer um discurso mais focado ali no universo evangélico, que é basicamente mais de 20, 30% da população brasileira, e aí os caras caem na armadilha, tá? Eu vou tratar disso nesse vídeo, porque, olha só, a esquerda é impressionante, né? Primeiro assim, antes que você, se você é uma pessoa que caiu de gato no canal, veja e fala, você tá torcendo pelo Bolsonaro. Não, eu pedi o impeachment do Bolsonaro, eu tenho asco do Bolsonaro, o Bolsonaro e a turma dele tentaram prender eu, minha família, meus amigos. Então eu tenho asco dele. Já vou deixar isso aqui bem claro antes que venha algum espertinho falar qualquer coisa. Eu torço em vão para que surja alguém, não vai surgir, vai ser entre Lula e Bolsonaro, e eu estou apenas me preparando para lutar contra o próximo presidente, não importa se Lula ou se Bolsonaro, até porque nós aqui já lutamos contra PT e contra Bolsonaro e estamos, vamos dizer assim, bem escaldados de toda essa treta. Mas, dito isso, tá na hora de abordar a esquerda de forma clara, porque eles perderam o controle. E por que eu digo isso? Porque há um Brasil, isso precisa ser colocado, há um Brasil que eles têm nojo e que eles não compreendem, que é o Brasil que não participa do que a gente chama de festa da democracia, tá? E eu gosto de fazer essa piada aqui internamente, porque o que é a festa da democracia? A festa da democracia é um jogo de palavras e disputas, é validado por jornalistas, acadêmicos, STF hoje em dia, o politicamente correto, intelectuais, e essas figuras, elas definem o que pode ser dito, o que não pode ser dito, e quem pode dizer e quem não pode dizer. Portanto, existe um debate permitido, que é um debate que você vê nos jornalistas, que aí você, não, olha só, linguagem neutra agora, e aí fulano falou um discurso de ódio e tal, e aí todo o Brasil que existe ao redor disso e que não é contemplado por esse debate é visto como um Brasil rancoroso, o Brasil do discurso de ódio, o Brasil, sei lá, um Brasil burro. É um Brasil que incomoda, né? E aí todo esse Brasil que é majoritário é quem o tal do Bolsonaro tá tentando buscar. O Bolsonaro, de forma muito malandra, há anos ele tenta se tornar uma espécie de vingador do Brasil comum contra essa elite que tem preocupações muito ligadas ao umbigo delas. E aí ele, vai acumulando votos e apoio aqui e ali. E com base nisso ele se tornou presidente e ele se utiliza da esperança que ele retirou e extraiu dessas pessoas para ter um projeto de poder unicamente pessoal, para ganhar dinheiro com a família dele, para permanecer no poder, ele com a família dele e o resto que se foda. Foi isso que ele fez um governo horroroso, mas se a gente for partir da premissa eleitoral do Bolsonaro, é uma premissa que não está errada, porque até o Bolsonaro entendeu o que está acontecendo no Brasil. O que acontece no Brasil, por isso que esse vídeo é muito importante, é um fenômeno que acontece no mundo inteiro, que é um fenômeno em que as pessoas comuns, elas estão sendo alijadas, não só de participação democrática, mas de respeito por seus representantes, ou por sua elite, ou pelas aristocracias, que não são só as pessoas com dinheiro, mas são as pessoas em posições de poder, e aí elas são tratadas como um problema, né? Elas precisam ser reeducadas, por isso que, não, olha só, vamos tratar de gênero neutro na escola. Não, veja bem, a forma como você administra a sua empresa tá errada. Não, você é um fazendeiro, você é um inimigo do meio ambiente. Toda essa construção que é feita de forma a tornar o cidadão comum um inimigo. E é uma briga entre as elites e os cidadãos comuns. Isso acontece no mundo inteiro, especialmente no Ocidente. Mas no Brasil, isso tem outros contornos, porque essa elite, ela também é formada por funcionários públicos, a gente tá vendo agora aumento no STF, por corporações, sindicatos, por empresários também. Então você tem um troço que é muito louco, é uma amálgama. E essa amálgama, ela gera raiva nos segmentos da sociedade que estão sendo tratados como lixo. E o Bolsonaro, ele
catalisa isso pra tentar ser o candidato dessa revolta, não consegue ser porque é um malandro, e aí o Brasil vive nesse circo, que é o circo das pessoas que tem uma revolta legítima, elegendo como representante um idiota que engana elas, enfrentando uma elite que é ridícula e é perversa e que precisa ser derrotada, tá? Então o que tá rolando? Conforme o Bolsonaro volta a esquentar essas bases, que é a maioria da população brasileira, o outro lado, que é o lado da elite, que consegue chegar na camada mais popular, né, na base, bem na base da pirâmide, através de uma figura como o Lula, o Bolsonaro sobe as pesquisas, a elite começa a perder a linha. A gente tá vendo isso nessas manifestações pró-democracia. Hoje tá rolando isso, né? Então eles ficam lá, e eu fui ler aquela bosta daquele manifesto, que eu não assinei e recomendo que você não assine. E aí você olha assim, já que isso aqui, gente, não é um manifesto pela democracia, isso aqui é um manifesto pela candidatura do Lula. É recheada de valor. Assim, se o cara escreve uma carta lá, falando da democracia, de repente não, porque as minorias, negros, mulheres... Calma, tô entendendo. Você tá trazendo um discurso que é essencialmente político. Isso aqui é um discurso de esquerda. Então você não tá assinando uma carta pela democracia, você tá assinando pela carta da democracia deles, ou da perspectiva que essa elite vê como democracia. É uma elite que não vê problema nenhum nas contradições em financiar ditaduras, como o Brasil fez com o PT, ou comprar o parlamento via mensalão, que é o que o PT fez, ou, por exemplo, financiar milícias armadas, como o MST, como o PT sempre fez, e essa elite nunca viu o menor problema nisso, acha que é parte do jogo, acha que faz parte, vamos dizer, das franjas mais radicais de uma esquerda que faz parte da história recente do Brasil, porque no período da ditadura e blá blá blá, ou seja, violência política justificada. E aí eles jogam todos esses problemas para seus adversários. E aí quando eles veem o adversário crescendo, aí começa a atacar. E ataca de um jeito burro e começa a ficar histérico. Eu vejo essas comunidades agora, por exemplo, dos infectologistas que viraram formadores de opinião, saindo candidato pelo PT, aquele Pedro Halal lá, eu chamo de infectopetistas, o cara, quer dizer, então, você só ficou lá falando todas aquelas coisas pra sair deputado pelo PT. A sua ciência na prática era só a campanhazinha pra sair candidato pelo PT, do Lula. Entendi. Depois não reclame do Sérgio Moro, que se politizou depois de ser juiz, né? Você também fez isso, né? São os famosos infectopetistas agora. E aí, esses caras vão perdendo a linha e eles vão perdendo a linha mais e mais. Se o Bolsonaro continuar com a sua política agora de distribuição de dinheiro e a pesquisa subir, meu irmão, esses caras vão perder o controle. E a perda de controle vai se dar em muitos termos, tá? A gente vai ver eles falando mais merda, a gente vai ver mais lacração na imprensa, a gente vai ver mais lacração em rede social e a gente vai ver algum grau de violência política, porque essa esquerda não vai conseguir aceitar que, por exemplo, o Bolsonaro vá pro segundo turno numa posição competitiva. E a eleição que tá morta daqui até o primeiro turno, e eu acho que vai ser uma eleição meio morta, meio fria, ela pode ganhar outros contornos no segundo turno, porque seria um segundo turno disputado. Não é o que as pesquisas estão mostrando agora pro segundo turno, isso precisa ser dito. Até porque o Lula tem uma espécie de bolsão de votos ali no Ciro, que somados com os votos que o Lula tem no primeiro turno, garantem uma larga vantagem para ele no segundo turno. Mas tudo isso vem estreitando, e eu já comentei isso, o Bolsonaro está investindo muito dinheiro para comprar esses eleitores do Lula através desses auxílios, que pegam eleitores basicamente mais pobres, humildes, em periferias de grandes cidades, nos sertões Brasil afora, especialmente no Nordeste, eleitor feminino que o Bolsonaro não tem, ou seja, ele está investindo muito dinheiro onde ele justamente pouco tem e arrancando diretamente do Lula. Isso tendo um efeito, e o Bolsonaro também contando com um comparecimento maior dos seus eleitores, porque eles são mais engajados com o eleitor da esquerda, pode ser que ele arrume essa balança a favor dele. E aí, cara, o cenário vai ser muito louco. Eu venho falando disso bastante, eu acho que isso pode ser tônica das eleições, e isso pode bagunçar um jogo que hoje sempre a gente percebe, são eleições frias, são eleições despolitizadas, não há projeto de Brasil sendo debatido. O Lula, pelo contrário, esconde o projeto dele. O Lula não quer mostrar qual é o projeto, o plano de governo do Lula ele escondeu, e mais, quando ele coloca as besteiras dele no projeto e aí dá barulho, ele apaga, tá? E isso precisa ser colocado. Eu estive ontem em Brasília num evento, no Encontro Nacional dos Sindicatos Rurais. Fui lá, estive em Brasília, fui visitar o gabinete do Kim, passei lá também e fui ver. Foi um evento que o Bolsonaro discursou. Você tinha 4.000 pessoas que são líderes de sindicatos rurais do Brasil afora, do agro organizado. Aquelas pessoas que quando você conversa uma a uma, e essa foi uma coisa muito interessante, elas não são idiotas bolsonaristas, elas são pessoas normais que produzem e o discurso do Bolsonaro ressoa pra elas, porque elas acham o MST e o que a esquerda faz com elas abjeto. São apenas pessoas que trabalham e são tratados como inimigos. E aí tem um cara que é o Bolsonaro que acena, vou te defender, não sei o quê. Logicamente essas pessoas fazem um cálculo prático e se aproximam do Bolsonaro. Neste evento, o que eles comentavam era que no projeto de governo do Lula estavam falando em regulamentar o agro.
regular o agro sobre exportações, sobre taxação, ou seja, pegar um setor que basicamente vem bancando o Brasil, e aí o governo fazer aquelas governadas, à la Lula. E aí eles já haviam reclamado, o Lula tirou, apagou do projeto, a gente sabe muito bem que ele apaga de forma conveniente, depois ele implementa, e eles estavam lá com a revolta deles e ninguém ouve eles. Não haviam milhares de jornalistas no evento, não havia nada, as pessoas simplesmente estavam dando de ombros para um evento que tinha milhares de líderes de sindicatos rurais, deixando bem claro que eles vão fazer oposição em todo o território nacional ao PT. Isso é muito mais organizado, muito mais poderoso do que qualquer coisa que MST possa vir a fazer. Porque são pessoas organizadas, produtivas, com dinheiro, é o setor que tem mais dinheiro, e ramificadas em todo o território nacional. E são essas coisas que vão acontecendo nas sombras e que a imprensa não cobre, essa intelectualidade burra de esquerda não vê, que o próprio Bolsonaro vê e que vão criando uma força que na hora H pode ser que faça a diferença pra ele, tá? Então, essa aqui foi minha análise. Novamente, eu sempre gosto de fazer análise com coisas em loco. Vi o discurso do Bolsonaro, tô até pensando em fazer um vídeo sobre o discurso dele, sobre o que o discurso dele impacta nas pessoas. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Beijos e abraços pra todos vocês.